Integrativas Sistêmicas, Daniela Pires e G. Gonçalves. Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. A nossa vibe mundial pega em todo o estado e pega fora do Brasil. Essa semana atendi o pessoal da Alemanha que veio pela vibe mundial. Que coisa incrível, né? A gente ter isso. E hoje eu estou com uma convidada especial aqui. Vou apresentar para vocês. Boa tarde, Cris. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. É um prazer estar aqui, ser convidada, principalmente para falar desse tema que é tão importante, que a gente vai comentar, principalmente porque eu já estou aí nessa área há muito tempo e o meu foco é isso para os clientes, né? Sim, e a gente vai falar de autoestima, né? Como trabalhar essa autoestima. Eu faço todo um trabalho com a parte mental, né? Para a pessoa se empoderar, porque às vezes ela escuta coisas desde pequeno, e vai baixando a bola, batendo na cabeça da pessoa, já rebaixando, que é normal, né? Sim. E aí ela se acha uma porcaria. Sim. E o poder que ela tem ali dentro é enorme, né, Cris? Sim. Não, e às vezes, né, essas coisas acabam acontecendo desde criança e levando a gente a ter alguns traumas que às vezes eu vejo assim na maca. Eu também me formei como terapeuta porque eu vi essa necessidade. E os clientes, eles vêm conversando, contando com a gente. E às vezes a gente vem falando para eles, você já tentou buscar isso? Vai um pouco mais a fundo. Porque às vezes eles precisam de um pontapé. Eu vejo que até na parte, quando a gente começa a cuidar, só da gente melhorar uma pele, melhorar um pouco o rosto, o corpo, o cliente ele já se anima para fazer toda essa modificação do eu dele. Então, eu acho que isso é muito importante. Ele precisa entrar em um equilíbrio para se sentir bem. A gente nunca vai estar 100%, mas a gente vai buscar isso. Mas depende do que é esse 100%. Sim. Sabe por quê, Cris? Eu vou falar para você. Nesse tempo todo, né, atendendo, e o que eu percebo, né, nesses 8 anos que eu tô aí de profissão, atendendo o pessoal, eu percebo que de vez em quando tem muito desrespeito. Então, o homem casou com aquela mulher. Ela abrigou no ventre dela os filhos deles. Sim. E aí ele fala, você tá um lixo, você tá horrorosa, deturpando, e ainda atrai essa mulher. Sim. Né? Então ele pega a autoestima dessa mulher e bota lá embaixo. E às vezes não só mulher, né? Às homem vezes também. Tem homem também, mulher que acaba fazendo isso também. É bem complicado. Como eu falei, né? Tava comentando com você esses dias que eu tava conversando com meu marido. Eu falei que eu quase chorei, né? Que ele virou e falou que... Ele falou assim pra mim, ele falou, sabe o que você é? Aí eu falei, o quê? Ele falou, você é um diamante. Ele falou assim, só basta você começar a acreditar um pouco mais e se lapidar. E, nossa, assim, até me emociona isso, porque às vezes a gente não acredita na gente, mas quando a gente tem uma pessoa do nosso lado que ajuda, empodera, eu falo assim, você me conheceu, você viu toda a modificação da carreira, de tudo, como eu viso para os meus clientes essa parte do bem-estar, tratamentos mais integrativos personalizados, então... Sim, isso é muito importante. Ele não vem e vai fazer a mesma coisa que o outro, então uma modeladora que todo mundo conhece, né, não é igual para todo mundo, às vezes ele nem tem essa indicação, a gente precisa melhorar, equilibrar, então entra também a parte do emocional, porque senão não adianta, tudo tem que estar em conjunto para um equilíbrio. Sim, e é aquilo que eu falo. Eu trabalho com essa questão do coaching de emagrecimento, né? E eu falo, um dos sabotadores qual é o perfil que o marido gosta da mulher? Mais gordinha, mais magrinha? Porque ele vai sabotar. Se ele gosta de gordinha, você vai emagrecer, você vai perder o marido, porque o padrão dele é a mais gordinha. Sim. E assim vai. E isso eu acho empoderador, porque existe a beleza na mulher magrinha, na mulher mais gordinha, no homem mais magrinho, no mais gordinho, no normal, né? Que nem diz que não tá nem gordinho nem magrinho. Sim. Existe a beleza em todos. No que tem o cabelo ruivo, no que tem o cabelo cacheado, o cabelo liso. E aí o que acontece? O pessoal cria
um estereótipo de beleza para atender que não é a maioria. Sim, e outra que às vezes não é nem a que a pessoa quer. Às vezes ela vai atender uma sociedade ou que a outra pessoa acha que ela tem que ser e esquece a própria essência dela. Exato. E aí, por exemplo, quando uma pessoa está com uma boa autoestima... Sim, ela não vai ligar realmente. E aí ninguém nem vai perceber se a pessoa está acima do peso ou se não está, ou se está abaixo do peso, porque a luz dela brilha. Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que modifica até tudo, né? Modifica o ambiente. Modifica. É aquela coisa também. Eu falo que até às vezes no resultado também. Porque você vem, às vezes assim, a gente tem algumas alterações que acabam prejudicando, mas quando a pessoa acredita nela, eu sempre falo, vem fazer um tratamento, principalmente com o foco de emagrecimento, já se imagina do jeito que você quer chegar, onde você quer chegar, porque isso ajuda principalmente a empoderar e todo dia a reafirmar isso. É muito importante. Sim, mas às vezes você não precisa ter aquele perfil assim. Sim, isso mesmo. Você vai ter o teu perfil, você se sentindo bem, se vestindo bem. Isso mesmo. Porque o que interessa é você estar bem consigo mesmo. Sim. E não atender as necessidades dos outros. E outra coisa, estar com saúde. Sim. A saúde é primordial. Eu acho que assim, até quando a gente pega para fazer uma avaliação, quando o cliente ele vem para a gente conversa com ele, vê o que ele quer, qual é o incômodo, e a gente também vai observar principalmente o formato do corpo, porque não adianta ele virar para mim e falar assim, olha, eu quero ficar igual a tal atriz, a tal ator, e ele não ter esse formato de corpo para isso. Então a gente conversa, explica até onde ele pode chegar. Porque muitas vezes ele vai ter uma expectativa e não importa qual tipo de tratamento seja, a gente não vai conseguir cumprir. Então, eu vejo que é muito importante também, eu sempre falo para as meninas que atendem, quando a gente faz a avaliação, a gente tem que ser o mais verdadeiro possível. A gente explica, olha, você vai chegar aqui até aqui. E como vai ser, né? Então, é importante cada um entender o seu limite, até onde vai. Porque não adianta, quem tem corpo, você tem um corpo mais largo, eu também tenho um corpo mais largo, não adianta querer chegar numa Gisele Bündchen que às vezes não vai nem ficar bonito. Não é o corpo. Vai parecer que a pessoa tá doente. Isso mesmo. Não é o formato, isso mesmo. Ô, Cris, agora vamos falar de um negócio que eu acho interessante. E a gente vai fazer esses procedimentos e o pessoal vai acompanhar e você vai voltar uma vez por mês aqui comigo para mostrar isso e todo mundo vai ver. Essa criomodelagem, Cris. Ai, é a essa criomodelagem que é uma lipo sem cirurgia, gente. Sim, é uma sensação do momento. Eu falo que assim, é muito gostoso de trabalhar porque é uma modificação do corpo em pouco tempo. Não é para todo mundo, às vezes a gente tem que fazer uma preparação no cliente, mas, gente, quando o cliente está preparado, a gente tem resultados incríveis. A criomodelagem, como o nome mesmo fala, né? Ela é com a criolipólise, muita gente conhece mais pela técnica da criolipólise, porém, é um tratamento totalmente diferenciado. Ele também é personalizado, tempos diferentes, cada cliente de um jeito, nunca é igual. E a gente consegue resultados aí, em muitas vezes, em 30, 45, mas também a gente tem que o quê? Observar o perfil do cliente. Não adianta pegar um perfil de um cliente mais cheinho e querer transformar, por exemplo, em magrinho. É aos poucos. A gente vai conseguir resultados muito bons. E mesmo se precisar repetir, eu vou repetir. Sim. Mas a diferença é gritante. Muito, muito. 4 gestações, um hipotiroidismo de Hashimoto que quase acabou comigo logo depois da Covid. Não, e além, assim, né, também... As fotos que você tem. Como a gente viu também, né, a sua evolução, poderia até também ficar mais flácida. Então, a criomodelagem, ela traz, além do perfil de trabalhar a parte da gordura localizada, de trabalhar também a flacidez e a pessoa conseguir voltar. Então, a gente consegue resultados muito bons entre 40 a 45 dias, mas os resultados mesmos finais vai ser entre 3 meses e às vezes até 6 meses, dependendo de cada perfil de cliente, resultados de diminuir muito, modelar tudo. Isso aqui ainda está em processo, mas isso aqui é uma coisa
que me chama muita atenção, porque era bem pior. Sim. E tá bem melhor. Sim, a gente conseguiu diminuir, eu acho que foi o quê? Uns 40%. Sim. Mas sim. é aquela coisa, né? Como você teve todos os processos do Hashimoto, porque assim, tem O problema é o tireoide. Hashimoto, que a gente agora tá tratando ele para poder fazer. Sim, porque o problema do Hashimoto, tem problema de tireoide, tem problema de metabolismo, e para responder é muito mais lento. A gente agora vai evoluir cada vez mais para o resultado e para conseguir deixar você no peso ali que você quer. Eu só quero voltar pro peso que eu tinha antes principalmente de 2019, antes de eu ter o Hashimoto. Porque em 2019 eu estava quase chegando no meu peso. Era só fazer que teria já resolvido. E aí o Hashimoto veio, eu tive Covid. E eu engordei 54 quilos em 6 meses. O ruim é que o Covid mexe muito com essa parte metabólica também, porque... Mas na época não tinha vacina. Então, esse que é o problema. Eu peguei no começo. Que a gente fala, né, que ele é até meio que um vírus inteligente. Ele vai ali onde a pessoa já tem alguma coisinha, ativa aquilo, e aí às vezes dá toda aquela complicação e a gente vê, e ainda assim, a pandemia ainda trouxe, né, o problema do pessoal ficar mais em casa, parar de fazer exercício. Não tinha como. E ainda continuar também, né, ainda com isso. Ainda alguns estão começando a voltar, mas eu tô pegando clientes assim que ficaram 3, 4 anos assim, às vezes sem fazer nada. Aí teve problema com o pai, essas coisas, e agora voltando e falando, não, agora eu preciso me cuidar. Mas aí, Cris, vem com uma coisa que vem dessa questão do emocional. Ontem eu estava dando aula do curso de constelação, até pensei em você, porque você vai entrar na próxima turma. Porque ajuda, quando você é profissional de saúde, trabalhar essa parte sistêmica também. E no curso de constelação, eu estava falando sobre a morte. Eu não pude ver o caixão da mamãe, não pude enterrar a mamãe, porque era ou a minha irmã ou era eu, porque foi no auge da pandemia. Muitos foram assim, então, né? isso cria um conteúdo traumático, sim, grave na pessoa, e aí ela perde o gosto até pela vida, e ela perde o gosto de se cuidar. Acho que muitos, né? Às vezes muitos eventos acabam trazendo isso. E as pessoas acabam perdendo, né, a própria essência e se escondendo. E o foco, às vezes, assim, de não querer colocar uma roupa, ficar até mais feminina, se esconde em roupas mais largas, maiores. Sim. Então, eu acho que assim, a estética, junto até mesmo com essa parte, é importante essa parte da terapia, ela vem trazer um pouco isso pro paciente, pro cliente. Ele precisa ter essa melhora como um todo. E até mesmo assim, como eu falei, né, o foco nosso de ser personalizado é a gente realmente ver, será se é só isso? Será se ele não tem baixa de alguma coisa? Sim. Então, a gente trata muito. Porque daí o tratamento não vai dar certo, porque tá com um problema de saúde. E aí, falta uma questão que a gente estava conversando de médicos integrativos. Isso mesmo. Que vai olhar e não intoxicar a pessoa com mais medicação, sim, mas sim falar, vamos fazer reposição de vitamina D, de B12, né? Sim. Aquela coisa, né? Falta, por exemplo, aquele olhar mais humano. Eu falo que, assim, o problema não são os médicos, né? O problema é que a formação é só focada mais na formação focado para a doença. Então, sim, eles vão tratar a doença e não, muitas vezes, a prevenção. Às vezes, eles conseguem ver. Esses médicos mas tem profissionais maravilhosos. Eu estou passando por atendimento. Integrativos, assim, eles trazem uma visão com um todo. Não, às vezes, só uma especialidade. Por isso que, às vezes, é até um pouco mais fácil, porque, às vezes, a gente tem que ir em vários médicos, né? Para tentar descobrir o que está acontecendo. E, às vezes, sim, tem gente que não tem paciência, para no meio. E, às vezes, vai desistir. E às vezes, assim, um déficit nutricional que a gente tem para uma tireoide. Então, e a gente consegue ver muito isso pelos exames. Então, eu fui até focar em estudar a parte de exames. Me chamaram, inclusive, eu sou professora também de pós-graduação de exames laboratoriais, porque foi uma paixão
para mim, essa área, e principalmente entender a fisiologia mais ainda a fundo do corpo, onde entra cada nutriente para a gente conseguir mais ainda resultados. Porque às vezes está faltando um nutriente para a pessoa conseguir um resultado fenomenal. Às vezes falta ferro, que muitas pessoas têm anemia. Sim. Falta vascularização, nutrição. Aí a gente quer ativar alguma coisa na estética, o que a gente vai conseguir? A gente não consegue. E aí fazer essa reposição, né? Fazer a reposição, isso mesmo. Junto com o médico, é muito importante isso. Então, trabalhar a parte estética, a parte principalmente do médico, trabalhar a parte... Fazer essa parceria isso mesmo, com o médico. terapêutica, tudo. É tudo um conjunto. E a parte mental, que também é muito importante. A gente precisa estar, assim, mental, a gente espiritual, coração, físico, precisa estar alinhado. Porque aí é que a gente consegue, assim, tudo, né, realmente fluir. Eu acho que isso que é muito importante. Ô, Cris, você tá em Moema, né? Eu tô na região de Moema. E o que você tem de especial para os ouvintes da Vibe Mundial? Aí a gente tem vou dizer assim, que a gente preparou uma coisa especial. Só entrar em contato com a gente e falar que é ouvinte da Rádio Mundial. A gente vai fazer uma avaliação toda personalizada para vocês, além também de um preço aí que a gente deixou uma condição bem acessível, bem especial. Qual o seu WhatsApp, pessoal, entrar em contato? O nosso WhatsApp é o 11 9 8403-3583. Vou repetir para vocês pegarem. Isso. Que é o 11 9 8403-3583. Mas vocês podem também seguir a gente no Instagram, porque lá também tem um link direto, caso vocês não conseguiram anotar, que o nosso Instagram é Clínica NIF, que aí é Clínica N de navio, Y, F de faca, F de faca. Aí vocês conseguem seguir a gente também e conseguem também ir lá no link da bio e mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Isso, eu também vou deixar meu WhatsApp, porque o povo gosta de participar das constelações. E tem, hoje não tem, mas amanhã tem. E amanhã vai ser uma coisa de louco. Por sinal, precisamos encaixar a sua pra gente fazer. Então é 11 96635 1646 96635 1646 para participar gratuitamente das constelações. Também passo o contato da Cris, porque eu tô sempre aqui. É que agora eu vou querer que a Cris me fale de uma coisa que ela tá desenvolvendo, que é uma exclusividade e que é de muito mais valor muito mais acessível, que é a questão dos preenchimentos com o próprio sangue. Isso, a gente tem também, que a gente trabalha, também é uma febre aí que tá crescendo muito. Tira essas coisinhas, assim. A gente ajuda muito a amenizar, e outra, né, também, todo mundo pode acabar fazendo, lógico, né, a gente vai avaliar, sempre tem uma contraindicação, mas principalmente clientes que têm um pouco mais de alergia, alguns tipos de produto têm mais receio, a gente consegue melhorar muito, porque é um bioestimulador do nosso próprio corpo. Olha, então, que legal. A gente consegue pegar nosso plasma, que é rico em fibrinas, ali, nossas plaquetas, estimular mais ainda essa produção de colágeno, mas não é só isso, né? A gente vai avaliar e, assim, o meu foco é trazer a naturalidade, essa harmonização mesmo para o cliente. Então, nada de exagero. Então, a gente tem... Mas tem que ser um natural. Tem que ser. Porque é plastificado, desculpa falar o português, tem um monte. Tem. O que vai fazer, e eu falo para as pessoas, o que vai fazer uma pessoa olhar para você é o espírito que está dentro de você. Sim. Então, você tem uma boa aparência, mas você irradiar aquela luz... Sim, faz toda a diferença. Né? É o cuidar, né? A gente fala que o rosto, né, é um cartão de visita. O corpo também, eu até falaria que é também, mas principalmente isso se modifica do jeito que a gente se porta, se veste, o que a gente apresenta. Isso modifica bastante. O foco de todos os tratamentos que eu trago, até mesmo na parte mesmo de injetáveis, essa estética mais avançada hoje em dia, ela é para trazer uma naturalidade. Então, eu tenho muitos clientes que vêm, às vezes, pensando, não, eu quero só fazer Botox. Eu falei, não, mas calma.
Vamos tem avaliar, outras tem outras coisas. coisas. Eu falo assim, todo mundo hoje faz Botox, mas eu falei assim, o Botox, ele é cerejinha do bolo. Ele é aquilo que vai o quê? Só o quê? Fazer uma leve paralisação ali do músculo temporário, né? Não, ele não paralisa, né? Ele dá um relaxamento ali pro músculo, só que a gente não tá tratando a linha, né? O que tá causando aquilo. Então, a gente tem que ver, porque senão não adianta. Ele vai fazer Botox pelo resto da vida? Aí termina de fazer. Isso mesmo. Eu falo que a cerejinha vários tratamentos são cerejinha do bolo. O foco é a gente ver o que cada um precisa dentro da sua necessidade. Mas é aquilo ali. Às vezes a gente vai fazer uma coisa com o foco de corrigir, mas mesmo na parte terapêutica, se você não fizer a terapia e mudar a sua maneira de pensar, Sim, então o pessoal fala assim, a mesmo. constelação, né? Ah, e tem como fazer uma pro financeiro? Vou fazer. Vai destravar, mas se você continuar pensando do mesmo jeito e agindo do mesmo jeito, Isso mesmo. você vai se emaranhar de novo. Sim. Então, o que a gente precisa é reprogramar o cérebro Sim, dessa pessoa isso mesmo. com muito amor, né? Para que aquilo não aconteça. E uma das coisas que eu acho muito importante, eu pego muito casos de mulher que se sente muito mal. Porque o companheiro a desmereceu, ou as pessoas que ela convive, e ela não se acha bonita. Então, quando a gente trabalha essa autoestima e trabalhar, e aí ela vai lá com você na clínica, Cris, faz uma coisinha, ela já começa a se olhar no espelho. Não, totalmente. Sabe o que vai acontecer? Ela vai produzir o feromônio e ela vai começar a atrair pessoas. Sim. E aí, de repente, ela pode até encontrar um amor. E o amor não vai querer uma Gisele Bündchen. Ele vai querer aquela moça. Embora a Gisele é maravilhosa, adoro ela. E ela é muito naturista. Ela é divina. Ela faz uns trabalhos maravilhosos. Mas o que eu tô falando daquele estereótipo de modelo, ele vai querer aquela pessoa. Sim. Se apaixona por ela mesma, né? E pela essência dela. E é o que eu falo, assim, não precisa ter várias modificações. A gente consegue estimular, né, qualquer que seja rosto, corpo, com naturalidade. A gente consegue chegar aí, uma coisinha que faz, a gente já tem uma melhora. E eleva a autoestima. Sim. A pessoa se sente mais confiante, porque às vezes ela... por exemplo, tem uma coisa que eu detesto, que é um negócio que eu tenho aqui. Que nós vamos trabalhar isso daí. Isso aqui começou já faz um tempo, eu não sei o porquê, mas eu acho que deve ser da idade, né? Mas, quando eu vou fazer live, essas coisas, taca corretivo. Se puder fazer alguma coisa que não diminui, também não precisa ficar usando o filtro do Instagram, tá tudo certo. Não, a gente consegue melhorar iluminação, bastante. eu cheguei até a investir em iluminação para poder melhorar. Dar um jeito não, nisso. Mas, isso, assim, às vezes a gente acha que o problema tá aqui, né? E às vezes a gente vai ver um formato, uma queda que a gente já perdeu gordurinha, que é normal, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai... Eu fiz 50 anos. A gente vai perdendo gordurinha, a gente vai tendo uma flacidez. Então, às vezes, o problema não tá aqui. Às vezes, assim, tem cliente minha que pega e fala, não, Cris, mas minha olheira tá gigante. E muitas vezes o problema tá na região de nasogeniano mesmo, no sorriso. Tá uma quedinha, assim, só de elevar a gente já melhora sombreamento, tudo isso. Mas o programa passa rápido demais, nós vamos deixar os WhatsApps, agradecendo, daqui um mês a Cris volta, porque eu vou estar fazendo tratamento, vocês vão perceber, e ela também vai fazer. Eu vou começar também, eu falei pro meu marido que eu vou agora focar nessa parte de emagrecimento. E fale o WhatsApp. E vou também entrar nessa. O WhatsApp da clínica é 11 9 8403-3583, 11 98403-3583. E o meu, para participar das constelações que vão ter amanhã de forma gratuita, 11 96635-1646, 96635-1646. Um beijo, uma tarde maravilhosa, até quarta que vem. Tchau, um prazer estar aqui com vocês.